demorou 6 meses para me falir. E eu fali, realmente. Perdi €500 mil lá, e fora imóveis que eu tive que vender aqui no Brasil e tudo. O que você vai fazer da vida? Eu falei, cara, eu ia fazer modelagem educacional. Eu falei, mas por que você vai fazer modelagem educacional? Porque é o seguinte, esse negócio vai estourar e, cara, o que vai faltar é infraestrutura para as empresas. Não tem, a galera não sabe fazer negócio. Em uma semana, acredite se quiser, 380 alunos. Um ticket médio naquela época de uns R$6 mil. Então a gente faturou quase R$2 milhões naquele período ali, em 7 dias. Então, cara, no meio da pandemia, aquilo era um milagre. O meu negócio, a minha operação era 100% física. Porque filtro d'água, essa operação, por exemplo, aqui ela morreu, porque eu mandava, pra você ter ideia, 4, 5 contentores para o Dubai. Então como é que você manda produto para tudo fechado? Acabou o negócio. E era um produto que a gente vendia, para você ter ideia, no consumidor final, $10 uma garrafa dessa. Então o dólar explodiu, tudo explodiu, então assim, era um negócio inviável. A minha operação era um funil, era assim, eu trazia expert do Brasil para dar palestra, do Dr. Vitor Sorrentino, grandes nomes da medicina, da saúde. Ele dava palestra presencial, porque Portugal, até a pandemia, 70% da população nunca tinha comprado nada pela internet. Um produto de €1.500, como é que você compra nada? Ninguém bota cartão na internet. Então, assim, população acima de 60 anos é majoritária, 80%, 70%. Então, a gente vendia sempre como? Era uma palestra, todo final de semana a gente tinha 2, 3 palestras no país, e botava 300, 400, 500 pessoas, no final era o pitch, vendia 50, 60, 100 máquinas. Eu tinha revendedores, mais de 40 revendedores no país espalhado, e a minha operação era essa. Quando fecha o país, acabou o meu negócio. Eu falei, cara, isso vai demorar, sei lá, 30 dias, 60 dias, e demorou 6 meses para me falir. E eu fali, realmente. Perdi €500 mil lá, e fora imóveis que eu tive que vender aqui no Brasil e tudo. E eu falei para o Eugênio assim, né, um dia, eu disse assim, Eugênio, se fosse você, o que é que você faria? Ele falou, primeiro, se você tivesse com €10 milhões aí, o que você faria de seguinte? Eu falei, cara, continuava vendendo água do mesmo jeito, eu gosto, eu sou vendedor. Ele falou, então continua vendendo, velho. Aí a segunda coisa é o seguinte, cara, continua plantando, porque tá no deserto, tá chovendo canivete, mas se você parar de plantar, para de cair chuva. Continuo vendendo, né, eu queria aquele cara, sabe aquele Em Busca da Felicidade do Will Smith, né? Que o cara vai toda semana vendo uma máquina. Só tinha mais duas, só sobrou duas. Eu era aquele cara, toda semana eu vendia uma máquina daquela para poder pagar minha comida. Vendia um filtro. Vendia um filtro, só que eu vendia mais barato. Eu vendi 1.500, eu vendia pelo preço. Quanto você tem para dar? Tem 300 euros, não dá para cá. E aí eu venho para Sorocaba, volto para Sorocaba, cheguei para o Eugênio e falei, cara, vou vir morar aqui, trouxe minha família para cá e vou procurar um negócio para fazer. E aí, em tantas idas e vindas, eu cheguei para ele e falei assim, Eugênio, se você tivesse que começar o seu negócio hoje, não pode ser dos. O que você ia fazer da vida? Ele falou, cara, eu ia fazer modelagem educacional. Eu falei, mas por que você vai fazer modelagem educacional? Porque é o seguinte, esse negócio vai estourar, a pandemia estava... E, cara, o que vai faltar é infraestrutura para as empresas. Não tem, a galera não sabe fazer negócio. E vai ter muita oportunidade para quem souber fazer negócio, que é o que você fez, Thiago. Você criou uma oportunidade de gestão e infraestrutura para um cara que tem muita audiência. Aí eu falei, por onde eu começo? Aí ele falou, cara, tem uma oportunidade grande aí que tem muito cara que tem conhecimento técnico e pode criar MBA. E eu fui atrás desses caras, né? E coincidentemente, é uma coincidência mesmo, eu vou falar de um cara que talvez você ouviu falar nele, conhece, chamado Thiago Panda. Só que o Thiago Panda é uma figura, né? O que eu fiz, Thiago? Eu fui atrás de prestador de serviço, fui atrás de faculdade, fui conversar com dono de faculdade, fui atrás de expert que tem conhecimento técnico e saí. E o único cara que topou fazer o MBA comigo foi ele, um louco, ele não tá aprendendo outro louco. Não, eu vou vender, eu falei, então bora. A gente montou uma metodologia chamada 4D. Que é as 4 dimensões de um negócio de educação digital, que é modelo de negócio, tem que ter, produto, né? Ou seja, todo o escopo educacional tem que ter produto, comunicação, que aí vem comunicação, marketing criativo e marketing de performance, tem muita gente que trabalha, mas não trabalha os dois, vendas, que hoje é normal, mas antigamente não era, então a gente já começou com a equipe de vendas desde o dia 0, e por último, sucesso e experiência do cliente, porque para a educação regulada tem que ter, porque nós estamos falando de jornada de 6 meses, de 1 ano de acompanhamento, então tem que ter plataforma. Então a gente criou uma plataforma de acompanhamento, o cara compra um produto hoje com a gente, ele assina um contrato, ele tem multa se ele parar de pagar, ele tem juros, se ele quiser cancelar, ele até cancela, mas tem multa, então assim, é um business, né? Então tá rodando nessa forma, então não é todo mundo que tinha o tamanho para estar com a gente, assim,
no cuidado 100%, porque a gente tem uma operação hoje que cuida desde a aquisição até a entrega do diploma. Para grandes players, justificava ter. E resumindo, não tinha plataforma na época para educação, eu tive que criar do zero, cara. Você entregava as aulas em Google Drive, para você ter ideia. Era um negócio assim, parrudo, né? Aí o que aconteceu? Nós fizemos, cara, em uma semana, acredite se quiser, 380 alunos, 383 alunos para ser mais exato. Um ticket médio naquela época de uns 6 mil reais. Então a gente faturou quase 2 milhões de reais naquele período ali, em 7 dias. Então, cara, no meio da pandemia, aquilo era um milagre. Em 9 meses, eu lancei 8 projetos. Aí eu fui para arquiteto, eu fui para vários outros nichos para entender. E no final, ficou vivo 4 produtos. O Thiago Panda foi um que ficou vivo. A gente chegou a ter 1.800 alunos na faculdade com ele. O Leandro Rezende, nós chegamos a fazer, na época, no lançamento, 4 milhões e meio, porque era um ticket de 18 mil, era um ticket melhor, porque era uma profissão melhor, e um público que tinha mais grana, e a gente trabalhou muito bem isso aí. Aí depois eu saí lançando outros projetos. O Leandro, hoje é um dos nossos melhores ex. No ano passado ele faturou 14 milhões, o Leandro. Então é um cara hoje que está estruturado no MBA dele. Inclusive o MBA dele eu já atualizei 3 vezes. Hoje o produto é MBA em UX Design, Inovação e Inteligência Artificial. Por quê? Porque vai nascendo as coisas, a gente vai melhorando o produto, né? Aí lançamos o Tadashi Kadomoto, que é um japonês que mexe com meditação. A gente lançou um MBA em terapias, a gente hoje faz 100 matrículas para ele todos os meses. Estamos falando de um produto de 10 mil reais, então é um cara bastante relevante para a gente. A Ângela Cirino hoje está no nosso ecossistema, tem mais de 30 mil alunos na formação acadêmica. Eu estou inclusive me encontrando com ela sexta-feira agora para a gente preparar as pós-graduações dela, porque como na época ela estava começando o movimento dela, ela tinha 200, 300 mil seguidores, hoje ela tem um ponto alguma coisa de 1 milhão de seguidores. E é o então, fenômeno. Eu vou te falar que a Ângela, nós vamos lançar a pós-graduação dela, eu não espero menos de 1.000, 2.000 alunos na primeira turma, porque é uma pessoa que realmente tem muita relevância, né? E aí, o que aconteceu, só para te dar um preâmbulo, Thiago? Em 4 anos, vai fazer 5 anos agora, em 1º de outubro, que a gente abriu a empresa. A gente abriu a empresa no dia 1 de outubro de 2021, temos 4 anos e meio. Nós lançamos aproximadamente 300 projetos, 270, 280 projetos, tem até que puxar esse número atualizado. E nesse tempo, o que aconteceu? Eu me tornei sócio de 48 projetos. A gente vai lançar agora, por sinal, no dia 9, uma ferramenta chamada Campus. O que é o Campus? É como se fosse a Eduz do educacional, só que vai ser, cara, Eduz 10.0. Por quê? Porque com tudo que está acontecendo hoje na IA, o futuro vai ser um SaaS. No caso, é uma infraestrutura educacional com esquema de assinatura. Como a gente vai entregar muita infraestrutura de serviço, então depende do tamanho que o cara é para poder comprar. Então vai ter BPO financeiro, fiscal, jurídico, acadêmico, de marketing. Cara, vai ter um monte de BPO. BPO é eu fazendo serviço por ele.